Susana Peralta desconfia dos anúncios à volta da gestão e da construção do novo aeroporto. Marcos Mendes propõe reestruturar os serviços do Estado. Agostinho Costa avisa que a guerra nuclear está mesmo à beira de rebentar. Esta emissão dos comentadores, com Paula Cardoso e Pedro Tadeu, falará ainda sobre o julgamento de um polícia acusado de agredir uma mulher negra. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Pedimos desculpa pela falta na semana passada, mas os nossos afazeres profissionais obrigaram-nos a isso. Mas vamos voltar aqui à regularidade. Paula, vamos começar por discutir uma afirmação que Susana Peralta fez num debate na RTP, a propósito de uma questão que esteve a dominar a atualidade nos últimos tempos, o anúncio do novo aeroporto. A Susana Peralta aborda a questão dos negócios à volta deste projeto. Vamos ouvir. O meu número é 10, que foi o número de anos que a ANA demorou a ter os lucros necessários para compensar, para recuperar, obrigada, o investimento que tinha feito ao pagar a concessão ao Estado português. É certo que esta concessão, para sermos completamente honestos, foi feita em 2012, num período de enorme crise, antes do crescimento exponencial que o turismo teve em Portugal, que se deu sobretudo a partir de 2014. Portanto, é evidente que, já agora, a concessão era por 50 anos. Portanto, a ANA pagou um determinado montante, 1.200.000 euros, pela concessão, durante 50 anos. Enfim, o facto de recuperar o investimento em 10 anos levanta algumas questões acerca de este contrato ter sido feito com excessivas vantagens para lá da empresa privada. É certo que foi feito num contexto muito do ponto de vista do tráfego aéreo no aeroporto Humberto Delgado e nos restantes aeroportos nacionais, dos quais também é concessionária, muito diferente, mas ainda assim conseguir recuperar o investimento em apenas um quinto do tempo é de facto, levanta-nos questões. Isso tudo, junto com a Comissão Técnica Independente, veio dizer acerca da natureza deste contrato e das possibilidades de litigância. Eu gostava mesmo muito que rapidamente o Governo e o Ministro das Infraestruturas viesse dizer como é que tenciona resolver este imbróglio, sob pena de nós não conseguirmos construir o aeroporto tão cedo ou até de termos que pagar muito mais por ele do que os 0 euros que nos foram prometidos. Paulo Cardoso, esta desconfiança em relação à Da Vinci ou à ANA justifica-se ou o que é que parece? Olha, parece-me que se justifica e, aliás, nós já temos vindo a falar sobre esta expansão a nível de património da Vinci a partir de Lisboa, a partir desse contrato, mas antes de mais parece-me que é importante aqui assinalar que a decisão anunciada pelo Governo sobre a localização do novo aeroporto, que acho que é positivo, que tenha refletido aquela que é a opção, aquela que a Comissão Técnica Independente considerou que era a melhor opção, enfim, considerando que não há nenhuma perfeita, mas que, consideradas as múltiplas variáveis, portanto, Alcochete apresentava-se de facto como aquela que seria mais, ou que é a mais desejável. Agora, sobre o contrato de concessão, a Susana Peralta, antes de apresentar este número, fez uma referência a uma entrevista que foi dada ao jornal Eco pela líder, pela pessoa que liderou esta Comissão Técnica Independente para a escolha da nova localização, que foi a Maria do Rosário Partidário. E há aqui, mais do que esta questão dos valores e do contrato, de quanto está a ser faturado e de como esses valores ou a forma como o contrato foi redigido penaliza o Estado português, portanto, que não foi aqui salvaguardado de maneira nenhuma o interesse nacional, isso já tem sido apontado. Eu entendo que a novidade nesta entrevista que foi dada ao ECO está no facto de ser dito que, até a data, ninguém do Governo falou com membros desta comissão técnica. Portanto, Maria do Rosário Partidário diz exatamente isso. Não houve qualquer contacto até a data, enfim, para saber mais, até para falar com a pessoa que está a liderar a frente jurídica, a análise jurídica que foi necessário elaborar para a apresentação do relatório final. E Maria do Rosário Partidário assinala exatamente a importância desta frente jurídica, porque o contrato, conforme já tem sido apontado, tem uma série de cláusulas que são profundamente prejudiciais para o Estado português.
português que têm de ser negociadas. Este exercício de perceber que cláusulas é que são as mais danosas levou meses e nem sequer produziu uma conclusão em relação ao valor que Portugal poderá ter de pagar de indemnização, se for esse o caso, se chegarmos a uma questão de resolução do contrato. Portanto, se esta pessoa que esteve à frente destes trabalhos ao longo de meses, com equipas de juristas, mas não só, diz isto, não é? Que ainda há aqui muitas armadilhas neste contrato, como é que nesta fase em que se está a anunciar esta localização, em que se diz que agora é mesmo para avançar e até se fala aqui em prazos, esta questão jurídica não está calculada. Portanto, isto é que eu acho que é de salientar, como até a data não foi feito nenhum exercício da parte do governo para perceber que armadilhas é que estão aqui e como é que elas podem ser de facto desmontadas. Este tipo de problemas é muito recorrente nos negócios que o Estado faz com PPPs e quando entrega a privados a gestão de bens públicos, acontece sempre, de facto, uma construção jurídica, normalmente elaborada por escritórios de advogados que estão ao serviço do interesse do seu cliente, como é a sua vocação, e do lado do Estado depois nomeiam-se também uns juristas de escritórios de advogados que podem não estar naquele negócio, mas paralelamente têm outros que acabam por ir bater às mesmas pessoas. Isto cria depois, de facto, uma rede jurídica nestes contratos muito difícil de furar quando se tenta reverter as coisas, e isso é o costume. É evidente que quando se fazem estes contratos tem que haver um mínimo de segurança jurídica para o próprio privado, não é isso que está em questão, mas pôr o Estado completamente nas mãos do privado, aconteça o que acontecer, quer dizer, não parece-me de facto também um abuso, é pôr o contribuinte a pagar o risco que o privado corre, que se fosse um negócio verdadeiramente privado, ele teria que correr pela natureza das coisas. E, portanto, é de facto entregar ao privado os lucros com seguro de vida. Não é? É uma coisa impressionante. Sobre este caso concreto do aeroporto, eu também acho que a decisão de Alcochete impunha-se, e é também um caso onde, de facto, é a pressão política que vai, aos poucos e poucos, conseguindo, apesar de tudo, levar as coisas para um caminho correto, porque esta história durou 50 anos, não foi, ou mais, não é? Da decisão do aeroporto, não foi por acaso. Havia muitos interesses em conflito, desde interesses meramente privados até antagónicos entre eles, não é? E interesses autárquicos, interesses industriais, enfim, de todas as maneiras, clientelas partidárias, provavelmente também envolvidas em tudo isto. Quer dizer, eu lembro no tempo de Mário Soares, que havia notícias nos jornais, acho que era o Tal e Qual, de pessoas que andavam a comprar terrenos na OTA, que eram ligadas ao Partido Socialista, porque o aeroporto ia para a OTA. Pronto, isto já tem um rosário de problemas e de pequenos escândalos à volta que é enorme. Mas nesta questão em concreto, de facto, parece-me, quando se anuncia logo à partida que isto vai demorar 10 anos a construir, estou-me a lembrar do debate em que o André Ventura estava a levantar isto e depois saiu-se com aquela dos turcos, não é? Já ninguém se lembra que ele estava a discutir o aeroporto. De facto, ele tem razão. 10 anos a demorar a construir o aeroporto não é... Quer dizer, podia-se fazer muito mais depressa, não é? Em metade do tempo, como aliás, a dada altura, foi previsto pela Comissão Técnica, em 5 ou 6 anos. E a pressa com que Miguel Pinto Luz foi dizer na conferência de imprensa, sem direito a resposta a perguntas de jornalistas, quando foi anunciar isto, não, isto, achamos que a Comissão Técnica não estimou bem isto, quer nos custos, quer no tempo. Isto pressupõe, para mim, que já houve uma conversa com a Da Vinci a dizer, nós não vamos gastar este dinheiro em tão pouco tempo, nem vamos construir isto desta forma. Portanto, há aqui qualquer coisa que é preciso deslindar e que provavelmente é a troca que Miguel Pinto Luz dá à Ana ou à Da Vinci para não ter esse imbróglio jurídico, é eles poderem diluir ao longo do tempo o investimento que é necessário fazer. Estou aqui a especular, não tenho nenhuma informação, mas é o que aparenta, não é? Digamos, é uma moeda de troca para que o aeroporto acabe por ir para Alcochete, ao contrário do que Da Vinci queria, mas que o investimento da parte deles não seja tão pesado anualmente como poderia ser se tivesse construído em 5 anos. E, portanto,
desconfio que já houve aí uma pré-negociação, digamos assim, antes da negociação a sério, para isso, só que isso não é assumido publicamente e parece-me que deveria ser, e devia esse facto de ser bem explicado, porque é que isto não é construído em 5 anos e vai demorar 10. E o imbróglio jurídico, provavelmente, se esse debate vier a ocorrer, virá logo ao de cima. Imediatamente a Ana irá dizer, se isto é em 5 anos nós pomos um processo, provavelmente. Bom, vamos mudar de assunto. Já agora, o que é que achaste deste debate? Eu falei do André Ventura, eu não resisto. O que é que achaste deste debate destes últimos dias sobre este assunto de a liberdade de expressão na Assembleia de um político poder ou não ser limitada? Olha, eu acho que o político tem o direito, como qualquer outra pessoa, de dizer o que entender, inclusivamente de produzir discurso de ódio, se for esse o caso. Agora, entendo que as funções de um presidente da Assembleia da República devem incluir um apelo a a uma certa urbanidade na forma como os deputados se dirigem uns aos outros, na forma como utilizam da palavra, não é? O mesmo Aguiar Branco, não teve qualquer problema em estabelecer ali uns termos para os deputados se dirigirem uns aos outros antes, não é? Portanto, que é algo, enfim, que me parece bastante acessório em termos daqueles que são os trabalhos na Assembleia da República, que este tipo de declarações, e não foram produzidas as declarações que, enfim, depois tornaram-se mais mediáticas, aquilo foi uma hipótese que foi colocada pela líder da bancada parlamentar do PS, e eu gostaria que Aguiar Branco tivesse dito, sim, pode, mas não deve também, como já se tem vindo a dizer, mas acho mais uma vez que se deu demasiado palco a algo que eu não entendo que deveria ter tido essa cobertura mediática como teve, e conforme tu disseste, quer dizer, toda a gente já se esqueceu que é que estava ali em causa, não é? Que isso começa justamente por causa do aeroporto. Sendo que esta questão de dizer que os turcos não trabalham, enfim, não parece que isso seja, sinceramente, não parece que isso seja incitamento ao ódio. Acho que é apenas mais uma declaração tontinha que vem do sítio do costume. Portanto, não acho que deveria ter existido esse exagero, do meu ponto de vista, nas análises que foram produzidas a respeito. Mas isso, enfim, estamos a viver tempos difíceis. Já agora, deixa-me acrescentar uma coisa, estou totalmente de acordo contigo, mas acho estranho o Presidente da Assembleia da República, acho que de facto, atenção, temos que preservar a liberdade de expressão, então de um político tem que ser mesmo uma coisa muito, muito... Porque quando se vai atrás de um por esta razão, depois começam a sair atrás dos outros todos por outras razões quaisquer. Mas acho mal, é que também que o Presidente da Assembleia da República iniba a sua própria liberdade de expressão por causa da defesa da liberdade de expressão do outro. Se ele acha que realmente aquilo era um comentário xenófobo e racista, devia dizê-lo. devia dizê-lo, não é? Não devia limitar a sua própria liberdade de expressão numa situação desta. Depois, as penalizações, deixa de falar ou pode falar, ele tem lá o regimento da Assembleia da República para o gerir como entender. Mas, de facto, ele próprio achar que para defender a liberdade de expressão dos outros tem que limitar a sua própria liberdade de expressão, há aí qualquer coisa no entendimento da liberdade de expressão que ou é hipócrita ou é um entendimento errado. E, portanto, acho que desse ponto de vista Aguiar Branco, que tem razão na questão da defesa da liberdade de expressão, perde por inibir a sua própria liberdade de expressão quando está a tratar deste assunto. Mas vamos agora então falar de outras coisas. Marcos Mendes recuperou uma ideia que eu me lembro mais ou menos dos tempos das troicas. É preciso cortar as gorduras do Estado. Vamos lá ouvir. Eu acho que é uma matéria que o Governo, por um lado, e os partidos no Parlamento, por outro, deviam olhar, refletir, revisitar. Sabe porquê? Porque, provavelmente, da análise que eu fiz, há organismos que podiam ser fundidos uns com os outros porque têm competências sobrepostas e poupava-se alguma coisa. Há vários também que até são redundantes, inúteis, e podiam acabar. Portanto, podia haver extinções nos cargos, podia haver fusões noutros. A situação tal como está só tem vantagem para um grupo, que são, no modo geral, as clientelas dos partidos.
em particular dos dois principais partidos, do PS e do PSD. Porque para o país, como se vê, isto é manifestamente um... E são situações que estimulam também à corrupção? Claro, este é um risco muito sério. Toda a gente acha que a corrupção está nos políticos, sobretudo nos governantes. Eu acho que os riscos de corrupção estão nestas estruturas. Porquê? João, deixe-me só explicar para as pessoas perceberem porquê. Porque quem é que fiscaliza verdadeiramente estas centenas de serviços? Quem é que fiscaliza? E de empresas, e de institutos? Quem é que as escrutina? Formalmente diz, é o Estado. Sim, mas na prática quem é que é? Quase ninguém. Ora, quando as estruturas não são fiscalizadas, não são escrutinadas, quando tudo é muito opaco, o risco de corrupção é enorme. E, portanto, por causa do risco de corrupção e por causa também da despesa que isto custa aos contribuintes, eu acho que o governo e partidos faziam bem em olhar para isto. Então, Paulo, o que pensas sobre isto? Devemos cortar as gorduras do Estado? É isso? Vamos cortar gorduras, agora é preciso saber onde é que estão essas gorduras, não é? Porque esta crítica, não é, ou esta proposta de reforma do Estado, conforme tu dizias, não é de agora, não é? E é uma crítica recorrente no discurso de Marcos Mendes ao longo dos anos, não é? Ele vem sempre assinalando que o Estado é ineficiente, gasta demasiado dinheiro, que é muito grande, não é? Que tem aqui uma estrutura que é de facto enorme. Tem falado em promiscuidade, inclusivamente, e defende que para que o Estado funcione tem de se modernizar, tem de ter aqui estruturas que estão muito mais sustentáveis, não é? E também, não é nenhuma originalidade no seu discurso, tem falado aqui da necessidade de extinguir alguns serviços, de promover aqui a fusão de outros. A questão é, quando ele diz que da sua análise, não é, observa estas necessidades de que existem algumas estruturas que podem ser de facto extintas, outras que podem que acabam por gerar uma redundância, uma duplicação de esforços, ele não aponta que estruturas são essas e em que é que baseia essa leitura, porque isso para mim interessa, não é? Porque atirar um número e dizer que isto é um exagero, que é um excesso e que é preciso cortar, eu gostava de perceber o porquê, não é? Porque acho que não é suficiente, do ponto de vista da argumentação, vir lançar alguns números, ainda para mais, enfim, o contexto também, ou o comentário mais alargado de Marcos Mendes faz aqui uma comparação de Portugal com outros dois países, com a Suécia e a Bélgica, portanto, não contemplando aqui que estamos a falar de organizações diferentes, portanto, que não é a mesma coisa e que não dá para comparar. Portanto, o que eu sinto, e que acho que é isto que eu entendo que importa assinalar neste espaço de comentário do Luís Marcos Mendes, é que ele tem esta prática de ir buscar números, portanto, vai buscar uns números, cria aqui, apresenta dados, tenta sempre trazer aqui algumas comparações com outros dados de outras realidades ou de outros contextos, para construir uma narrativa. Portanto, e esta narrativa do excesso de Estado, não é? E não nos podemos esquecer que ela vem sempre acompanhada de uma proposta de privatização de alguns serviços, portanto, há sempre isto aqui presente, portanto, que há certos serviços que o Estado deve deixar de prestar e de passar para os privados. Tudo isto faz parte desta narrativa que aqui neste espaço, que eu vou acompanhando ao longo das semanas, tem de facto esta estratégia, digamos assim, que é: vamos atirar uns dados, vamos dizer que isto é um estudo, porque raramente é um estudo, portanto são dados que o Luís Marcos Mendes retira com fontes e tudo mais, não há dúvida quanto a isso, mas depois eles não são analisados profundamente. Portanto, há aqui sempre esta tentativa, do meu ponto de vista, de orientar o pensamento para aquele lugar que acaba por ser o mais favorável para aquilo que Marcos Mendes defende, sendo que para mim isso passa uma ideia errada, enganadora da realidade, que contribui apenas para a desinformação. E assinalo aqui também o facto de a mesma pessoa que está sempre a apelar, digamos que a alguma contenção sobre a utilização da palavra corrupção a torto e a direito, não é? Esta coisa de todos são corruptos, portanto não há ninguém que se aproveite aqui no espaço público, também esteja a socorrer-se desse argumento para justificar, sem concretizar, para justificar esta necessidade de emagrecimento, mas sem dizer porque é que ele entende
que deve emagrecer, porque para mim dizer 645 instituições públicas é um exagero, sem explicar porquê, para mim não serve. Portanto, eu gostava de perceber o que é que estas instituições estão a fazer e como é que o Estado mais magro conseguiria fazer um melhor trabalho. Era isso que eu gostaria de ver discutido. Isto repete a operação que foi montada no tempo de Passos Coelho, antes dele chegar ao governo, de promoção da ideia de que o Estado é gastador e que é desorganizado e que é preciso cortar nas gorduras do Estado. Foi uma das bandeiras, digamos, políticas com que Passos Coelho se apresentou junto dos portugueses e depois que acabaria por levá-lo ao poder quando o governo de Sócrates caiu. Mas, e portanto é uma questão velha. Mas há aqui nesta argumentação várias coisas, várias fragilidades. Por exemplo, quando ele diz que as entidades públicas não são transparentes. Bem, aquelas que passassem para o privado, como estavas a sugerir, passariam a ser totalmente opacas, porque o privado depois tem todo o direito de, ao contrário de qualquer entidade pública, de mostrar a jornalistas que tem. Há uma lei que obriga as entidades públicas e o Estado a ceder a jornalistas a documentação oficial que estiver a ser produzida. Por acaso isso não abrange as empresas privadas, não é? Portanto, é logo uma questão. Depois há um escrutínio político na Assembleia da República, nas Assembleias Municipais, há toda uma rede de escrutínio político sobre as entidades públicas, nas câmaras municipais, nos próprios tribunais, o Tribunal de Contas, tudo isso atua sobre estas entidades públicas com uma pressão e uma poderão achar que não é suficiente ou que é ineficiente, etc. Mas existem mecanismos de fiscalização do funcionamento das entidades públicas que não têm comparação com o que existe em relação ao privado. Portanto, essa coisa de que é tudo muito opaco também, no meu ponto de vista, eu não colho. Só é opaco porque alguém, se calhar, não faz bem o seu trabalho, porque os mecanismos estão lá para pôr isso a funcionar. Depois, eu também não faço a mínima ideia se 645 entidades públicas são poucas, muitas ou suficientes. Não faço a mínima ideia. Não sei dizer. Quer dizer, é preciso ter um entendimento do funcionamento do Estado e um conhecimento de toda esta rede. Por exemplo, uma das consequências no tempo de Passos Coelho, depois quando foi o governo de troca, foi acabar com uma série de freguesias e juntá-las foi um processo semelhante, não é? Acabou-se com uma série de fundações. Uhum. Hoje em dia há muita gente que insiste que muito do que foi eliminado, ou muitas das freguesias que foram, por exemplo, eu vivo numa freguesia que é a maior freguesia em área do distrito de Santarém, e foi junto a outra freguesia enorme. Portanto, é uma área que o Presidente da Junta nunca dará conta dela da forma eficiente como daria se aquilo estivesse no tempo anterior. E, portanto, continua a haver campanhas de vários partidos a tentar reverter essa decisão e isto passa-se em várias zonas do país. Mas muitas das coisas que foram eliminadas, por exemplo, o Instituto de Meteorologia e Geofísica foi eliminado e agora e há quem diga que isso foi um erro. Há montes de casos que são discutíveis. O que não impede, claro, de olharmos para isto e vermos que, digamos, o que estiver a funcionar mal passar a funcionar bem e haja uma constante fiscalização da própria operacionalidade que o Estado está a ter e da sua eficiência e da qualidade do seu trabalho. Portanto, desse ponto de vista, estou de acordo que se olhe para isto. Agora, é curioso, uma das coisas que estes comentários trazem é que porque é que aparece isto na agenda? Porque é que Marcos Mendes se lembrou disto? Como é que agora, quer dizer, ele tem tantos assuntos para falar, porque é que agora se lembrou disto? Como é que isto aparece, não é? Com quem é que ele falou que lhe sugeriu era boa ideia, tu lá na TV... Vem aí qualquer coisa. Vem aí qualquer falar coisa. deste assunto, não é? Portanto, tudo isto... E a consequência depois, aliás, é, como aconteceu no tempo da Troika, criar na função pública formas de se libertarem de quadros, com reformas antecipadas, e até não houve uma altura que até houve despedimentos mesmo, efetiva, na prática, e portanto tudo isto de facto cria grandes desconfianças da minha parte, enfim, vem aí qualquer coisa, como a Paula disse, vem aí qualquer coisa. E vem também o comentário que vamos fazer a umas declarações de Agostinho Costa,
que avisa que a guerra nuclear, do seu ponto de vista, pode mesmo estar aí à porta, não é uma coisa muito distante. Vamos lá ver o que é que ele diz. Porque nós estamos a apelidar a este movimento de armas nucleares de exercício. Isto não é um exercício. Isto é a fase A da preparação de forças nucleares para emprego. E em que é que se e depois podemos ver porquê. Mas como é que está a ser conduzida neste momento? A peça foi claríssima. Vimos mísseis Iskander, que são mísseis balísticos terrestres, não é? De curto alcance, armas para 500 km. Sabemos também que os russos vão começar a desenvolver armas de alcance intermédio para 3.000 km, porque havia um tratado do qual Trump saiu de proibição de mísseis de alcance intermédio, o que faz uma preocupação muito grande, mas isto já estamos a falar em mísseis de natureza estratégica, digamos, e aqui o que vimos foi Iskanders a serem mudadas as ogivas para ogivas nucleares, é o Iskander-E, e vimos também bombardeiros. Estamos a falar de ogivas com que capacidade ou de que tamanho? Entre 100 a 150 quilotoneladas. Ora bem, para as senhoras e os seus espectadores terem uma percepção do que é que estamos a falar, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, o Little Boy, como aquele nome ridículo que deram à bomba, não é? Tinham 15 quilotoneladas. Portanto, cada um destes mísseis tem capacidade para 10 vezes a bomba de Hiroshima. São mísseis nucleares estáticos para emprego em teatro, fundamentalmente teatro de operações, para serem empregos dentro da Ucrânia ou no território limítrofe e, portanto, fundamentalmente a Rússia deu orientação militar para que fossem colocadas em mísseis balísticos terrestres e em aviões, portanto, em aviões Tupolev e em aviões MiG-31 em mísseis hipersónicos, que não há capacidade, não obstante a Ucrânia diga ao contrário, mas não há capacidade para os abater. Ora bem, isto preocupa-te, Paula. Estamos mesmo numa fase muito assustadora da nossa vida. Olha, o que dizes? Pedro, eu vou-te dizer o que me tem preocupado também nestas escaladas são as movimentações nos Estados Unidos, não é? Portanto, as pressões que têm existido nos corredores de poder, nomeadamente esta questão dos neoconservadores que têm surgido e que têm uma posição pró-guerra, portanto, isto está muito, aliás, o New York Times, que é um jornal muito associado à administração Biden, tem trazido essas posições e como o presidente está a ser pressionado, ou alegadamente está a ser pressionado pelo seu secretário de Estado, para levantar uma inibição que existe, que é da Ucrânia utilizar os mísseis americanos, não é, de longo alcance no território russo. Portanto, essa inibição existe e a pressão neste momento é para que o presidente a levante, não é? E isso é que eu acho que é profundamente preocupante. Claro que isto está a surgir num contexto em que se entende que uma derrota da Ucrânia é uma derrota dos Estados Unidos, portanto, e os Estados Unidos não querem consentir, porque depois há aqui esta ideia de que se está a gerar uma nova ordem mundial, Rússia, portanto, aqui também Pequim, no meio, Nova Delhi, portanto, e os Estados Unidos, há estes setores políticos americanos que querem evitar que isto aconteça a todo custo. E todo o custo pode ser exatamente a destruição total. Portanto, não querem viver num mundo em que eles não tenham essa ascendência a nível global e preferem, antes que isso aconteça, enfim, permitir esta destruição, sendo que é profundamente preocupante, sim, porque estamos aqui a falar de armas, conforme estava aqui a ser trazido no comentário de Agostinho Costa, este poder de destruição que está em marcha, porque eu entendo, eu concordo, eu acho que está em marcha, concordo com esta leitura de que não são simples manobras, há esta resposta já que se está aqui a perspectivar, tendo em conta estas movimentações nos Estados Unidos, e claro, estas movimentações nos Estados Unidos também não podem ser dissociadas dos interesses que existem destes grupos lobistas, destes grupos de pressão, que prestam
serviços à indústria militar ucraniana. Portanto, há aqui também sempre este lado económico. Enfim, eu estou profundamente preocupada, sim. Acho que não estamos atentos o suficiente, do meu ponto de vista, a estas movimentações que estão a acontecer nos Estados Unidos e que pronunciam aqui um envolvimento da NATO neste cenário. E também há aqui uma situação que me parece também relevante, que é o facto de este mandato de Zelensky ter terminado agora em maio, embora esteja em vigor a lei marcial e que, ao abrigo, obviamente, dessa lei, que ele continue no poder. Mas também se discute, não é, com que legitimidade, não é? Com uma perda ou não de autoridade, de legitimidade. Portanto, acho que há aqui muitas variáveis, com o próprio Zelensky a pedir aos Estados Unidos ou à NATO, não é, que crie uma espécie de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, não é, com os aviões ocidentais a bater mísseis, enfim. Todo este cenário está de alguma forma a ser colocado como profundamente provável por uma série de analistas e por uma série de discursos que nós ouvimos serem pronunciados, sobretudo nos Estados Unidos, que, enfim, que têm aqui um papel fundamental em toda esta movimentação. Por isso estou preocupada, não sei se tu também estás. Estou quase à beira do pânico, mas o Major-General Agostinho Costa diz a dada altura que, para falar dessa questão dos americanos, que o Pentágono, perante estas movimentações russas de colocar armas nucleares em sítios em que a sua utilização sobre a Ucrânia se torna muito fácil, e portanto daí ele dizer que isto não é um mero exercício, e é sim uma decisão tática ou estratégica, e portanto que a utilização da arma nuclear basta haver a provocação suficiente para ela ser realmente usada, e isso levar a guerra para um caminho perigosíssimo não só para os ucranianos, mas para toda a humanidade. Mas ele refere que o Pentágono, por exemplo, que é a parte... Depois o poder norte-americano tem muitas divisões, tem muitas estruturas com o seu próprio poder e o seu próprio pensamento. Mas o Pentágono está muito mais reservado e muito mais tímido numa iniciativa de fazer equivaler o poder militar da NATO e a intervenção da NATO na Ucrânia àquilo que a Rússia está a fazer, do que o Congresso. Ou seja, ele separa os militares dos políticos americanos, e que, no fundo, dizendo que os militares são muito mais prudentes do que os políticos estão a ser nesta questão, o que é bastante curioso. Mas a mim também preocupa-me o Zelensky, que vem aí para a semana, aparentemente, depois de ter adiado a visita à Espanha e Portugal, e, portanto, vai ser mais um momento de propaganda pró-Zelensky, não é pró-Ucrânia, é pró-Zelensky, mas independentemente disso, preocupa-me muito que neste contexto, quando a escalada da guerra está aparentemente imparável e que quem pretende falar de paz ou tenta abrir caminhos para que se hajam abertas negociações, qualquer coisa que possa viabilizar o fim da guerra, ou pelo menos o início de uma visão de que a guerra poderá vir a acabar, é acusado de ter discurso de missa e não ser realista, não é? E isto é acompanhado de declarações como aquela que o Gouveia e Mel fez há pouco tempo, de que se Portugal, o nosso chefe de Estado-Maior da Marinha, que se a NATO mandar, Portugal vai pôr soldados lá na Ucrânia a combater, etc. Eu gostava de perceber se os portugueses realmente têm consciência do que é mandar filhos para a guerra, ou netos, e se acham que vale a pena. Gostava só de deixar esta pergunta. Vale a pena mandar filhos para a guerra nestas circunstâncias, não é? Com estas razões, independentemente das razões que assistem à Ucrânia, que de facto foi invadida, não há dúvida nenhuma. Se este caminho que estamos a levar, que inevitável, em vez de nos levar até uma negociação
possivelmente conseguir, pelo menos, a paragem dos combates durante uns tempos e tentar acalmar as coisas e tentar que no início da guerra, aliás, 3, 4 meses depois, tinha sido um caminho possível, foi iniciado, mas alguém do lado ocidental torpedeou isso. Se este caminho político é o caminho adequado. Eu desconfio que quando nos confrontarmos com a realidade de ter que mandar os nossos filhos ou os nossos netos para um combate desse género, começamos a achar que aquilo que fizemos nos últimos 2, 3 anos foi realmente errado. Mas pronto, parece que a maioria neste momento não está a pensar muito no que vai ser essa realidade se isto continuar a ser como está a ser. Vamos então para a nossa rubrica Papel Selado. O Jornal Público noticiou no dia 22 que no julgamento que está a decorrer já há bastante tempo, há 4 anos que este caso aconteceu, e isto depois deu um processo em tribunal daqueles que nunca mais acabam, ou que pelo menos deviam ter decorrido bem mais depressa do que está a decorrer. Mas em que o agente Carlos Canha, é acusado de ter agredido uma mulher negra, Cláudia Simões, num incidente um pouco estranho, num autocarro. A verdade é que o Ministério Público chegou a uma conclusão, o Ministério Público que acusava, fazia parte da acusação, chegou a uma conclusão de que o polícia em causa agiu dentro das suas funções, utilizou uma força proporcional para deter a pessoa e que a pessoa é que se portou mal. Basicamente é isto que o Ministério Público alega. E a Cláudia Simões, confrontada com isto, ficou em choque, e é este basicamente o tema desta notícia. Isto, Paula, suscita-te que comentário? Olha, Pedro, eu tive a oportunidade de estar em algumas sessões deste julgamento e nessa qualidade de pessoa que está lá a ver tudo a acontecer, não é? Portanto, não é a partir de uma notícia. Eu pude justamente comprovar muitos excessos da parte da juíza que está a presidir ao coletivo. Por exemplo, portanto, o tipo de palavras, e para mim eu quero focar nisso nesta intervenção, porque eu não estava, portanto, no dia das agressões. Portanto, o que eu conheço do caso são versões dos factos, não é? Que é isso que nós podemos aceder. A questão é que, para mim, é inequívoco que Cláudia Simões foi agredida, conforme os próprios relatórios, aqui cingindo-me a factos. Não sei o que é que levou a essas agressões, é essa informação que eu não tenho, mas que elas existiram. Isso é comprovado pelo estado em que ficou o rosto de Cláudia Simões, é comprovado por relatórios médicos, existem, inclusivamente, conforme essa própria notícia do Público descreve, há vídeos onde se ouve o agente, no caso Carlos Canha, a dizer levas um balásio, morde, coisas desse género, e nada disto é considerado relevante para esta apreciação que está aqui a ser feita, sendo que estas palavras que são utilizadas, que foi exagerada, que foi arrogante, não é? Que não deveria de maneira nenhuma ter resistido, este tipo de argumentário, não é? Para mim só revela que existe um profundo enviesamento da parte de quem está a apreciar os elementos de prova, porque eu não entendo que deva ser isto que deva ser apreciado, se a pessoa é exagerada, se não é exagerada, se de facto existe ou não, se existiram agressões, tendo existido essas agressões, como é que elas podem ser enquadradas nos termos da lei, e não tentar aqui arranjar uma narrativa para culpabilizar a vítima, dizendo que, na realidade, o resultado, por mais desproporcional que seja, decorre do facto da pessoa, conforme tu disseste, não se comportar adequadamente. E eu não quero uma justiça que faça este tipo de leituras nestes termos. Portanto, eu quero, de facto, que nós tenhamos esta capacidade de apreciar factos, que, diante desses factos, então, produzamos uma série de posicionamentos. Esta proposta que foi feita pelo Ministério Público de absolvição do polícia, para mim é uma afronta a todos os níveis. Aliás, desde o início, o Ministério Público revelou
justamente que tem aqui uma orientação, porque a partir do momento em que a própria Cláudia Simões, a vítima, está em julgamento, está a ser julgada justamente também por ter alegadamente agredido o agente, portanto, quando, obviamente, a minha perspectiva é que, independentemente, mais uma vez eu gosto de sublinhar isto, independentemente dos factos que terão conduzido a este desfecho de termos o polícia em cima da Cláudia Simões, porque é isto que nós vemos no vídeo, independentemente disso tudo, há um momento em que a Cláudia Simões diz que não está, isto é visível no vídeo, diz que não está a conseguir respirar, que ele está-lhe a magoar, que está-lhe a furar o olho, enfim, diz uma série tem uma série de frases que revelam de facto que está ali a acontecer uma agressão da qual ela sente necessidade de se defender. E este direito à defesa, o Ministério Público não reconhece. Isso eu acho muito preocupante e acho que deveria ser discutido do porquê disto estar a acontecer, porque eu não tenho qualquer dúvida que a cor de pele da Cláudia Simões é um elemento relevante em toda esta apreciação, em toda a forma como este julgamento está a ser analisado. Sendo que também, só para terminar, há também uma passagem que esta notícia refere, que, portanto, o Ministério Público diz em relação a outras duas pessoas que também foram agredidas na esquadra, portanto, nessa mesma noite, essas duas pessoas, em relação a elas, pelos vistos, o agente vai ser acusado de alguma coisa, ou está a ser acusado de ofensas à integridade física, e que aí já se diz que essas acusações colhem, mas depois o que é colado a essa argumentação é estas pessoas que foram agredidas tiveram uma atitude humilde e não expressaram revolta. Portanto, a bitola aqui está na forma como eu reajo à agressão, ou está no facto de existir uma agressão? E é isto que a mim, portanto, me inquieta em todo este processo. Eu também não consigo dizer se a Cláudia Simões tem total razão e o agente policial não tem. Enfim, é isso que o Tribunal tem que apurar e tentar decidir da melhor forma. Mas tenho uma experiência pessoal, não é? De quem já foi... Eu fui, por causa da atividade jornalística, fui processado 156 vezes. E fui a tribunais... dezenas de vezes e a julgamentos dezenas de vezes. Em várias fases, desde a instrução até ao julgamento final. Ganhei todos. 156? Uau! Sim. Não sei se sou campeão disso, mas provavelmente nem sou, porque os diretores de jornais são sempre processados por qualquer notícia que motive uma queixa, o diretor de jornal tem que ser citado. E eu, nessa altura, era diretor de jornal. Mas o meu ponto é este. Fiquei várias vezes chocado nos julgamentos em que eu participei ou em que tive que assistir de julgamentos de outras pessoas enquanto eu estava à espera de chegar a minha vez, em que há, de facto, da parte de juízes e do Ministério Público, um comportamento de classe. Mas não é, pode ser racismo também, não é? Pode misturar-se nisso racismo, mas há, evidentemente, a forma como são tratados, ainda hoje, depois de 50 anos, depois de 25 de Abril, o pobre, o desqualificado, o que não tem referências pelos juízes, até no palavreado, era para referir um dos aspectos que estavas a falar, até no vocabulário que se utiliza, as pessoas são verdadeiramente insultadas. Levante-se lá, o que é que está aí a fazer? E tal, é uma coisa à bruta, não é? Completamente. Enquanto se é o Pedro Tadeu, senhor doutor, que por acaso não sou doutor, mas que, enfim, diretor de jornal, sou doutor, faça lá. Isto que realmente revela um preconceito de classe, de facto, que é inaceitável e que depois tem ramificações pelo lado do racismo, provavelmente também. E isto, de facto, é uma coisa que é lamentável que a justiça não tenha erradicado de vez e que não trate todos os cidadãos que lhe aparecem à frente, tenham um cadastro compridíssimo, ou sejam riquíssimos, ou sejam muito pobres, ou sejam analfabetos, ou sejam doutores, tem que tratar de todos, até, digamos, na parte urbana e formal do julgamento, de uma forma igual. Esse é o primeiro ponto. Depois, eu comparo, eu olho para o retrato da Cláudia Simões e olho para o retrato da polícia e custa-me a acreditar que a Cláudia Simões tenha sido um perigo público que justifique tudo aquilo que se passou.
Mas, enfim, não sei, os factos têm que ser apurados. Também não analisei o julgamento nos últimos tempos, acompanhei as notícias iniciais quando isto foi mediaticamente relevante. Nesta fase de julgamento não acompanhei as alegações que foram aparecendo, portanto não sei todos os pormenores do caso e provavelmente o polícia também terá as suas razões. Mas num julgamento, quando se decide a condenação de alguém, as pessoas condenadas podem ter razões para terem cometido um crime, mas não deixaram de o cometer. E por isso é que são condenadas. Depois há atenuantes ou depois há nuances para aplicar a pena que seja a mais adequada e proporcional, levando em conta precisamente o contexto em que as coisas se passaram. E, portanto, é de facto estranho que um polícia que é acusado, e que, como a Paula referiu no final, por outras pessoas, e nessas o Ministério Público acredita, porque é que não há de acreditar naquilo que Cláudia Simões diz? Não consigo. Há aqui qualquer coisa de facto estranha foram e por essa razão... não expressaram revolta, é isso que está dito. E atenção, eu sou muito defensor dos polícias, eu também entendo que um polícia numa situação de stress, às vezes até com a falta de preparação, que infelizmente se calhar não é tão adequada como isso que é dado aos polícias, possam, quer dizer, o polícia é um agente repressor, em parte também é um agente repressor, faz parte das suas funções e, portanto, muitas vezes tem que atuar de uma forma fisicamente violenta. Quer dizer, não há... A questão é se ele sabe utilizar essa violência na proporção certa, na altura exata. E aqui, nitidamente, parece-me que não, mas admito o erro. O que é estranho é, de facto, esta duplicidade de critérios. Para uns, acha-se que sim, senhor, o Ministério Público acredita neles. Para outra pessoa, em circunstâncias muito semelhantes, a pessoa é arrogante e portou-se mal, refilou porque lhe estavam a bater. Ora bem, isto realmente é uma chatice, o povo porta-se tão mal. É comer e calar, Olha, dou por encerradas as hostilidades. Até para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.